Tem dúvidas sobre o que é jornada de trabalho e como funciona o controle de ponto? Então fica aqui comigo que o nosso papo é sobre isso hoje. Olá, eu sou a Jennifer Minucci e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controle de ponto, quando deve ser aplicado e como funciona. E aí você me pergunta, Jenny, o que é jornada de trabalho? Basicamente, a jornada de trabalho é o tempo que o funcionário fica disponível para realizar as atividades que a empresa contratou para fazer. E o controle da jornada é o monitoramento que a empresa faz sobre esse tempo disposto do funcionário. E o que a CLT diz sobre a jornada de trabalho? O controle da jornada de trabalho é devida para seletistas, ou seja, estagiários e autônomos não têm a sua jornada controlada. E conforme o artigo 58 da CLT, a duração da jornada tem o máximo de 8 horas diárias e 44 horas semanais, salvo as empresas que optam pela compensação do sábado. Nesses casos, as 4 horas que seriam trabalhadas no sábado são dissolvidas durante a semana. Então, durante 4 dias, o seu colaborador pode trabalhar 9 horas e 8 horas em um dia, e assim ele não vai precisar trabalhar ao sábado. Um exemplo disso é a empresa que opta pela compensação. E nela, a jornada padrão é de segunda a quinta, das 8 às 18, com 1 hora de almoço, e na sexta, das 8 às 17, também com 1 hora de almoço. Lembrando que nos casos de compensação, é muito importante que a empresa tenha tudo documentado e assinado tanto pela empresa quanto pelo empregado. A CLT também prevê uma regra de tolerância a atraso, ou seja, se o colaborador entrar 5 minutos atrasado ou sair 5 minutos antes do fim do seu expediente, isso não será descontado ou acrescido no holerite. Ah, Jenny, mas todos os seletistas devem bater ponto? Os únicos que ficam desobrigados de fazer o registro do ponto são aqueles que ocupam cargos de confiança dentro da empresa. Ou seja, pela autonomia que a empresa dá a esse funcionário, ele pode fazer o seu controle de jornada, desde que também não exceda 44 horas semanais. E as horas extras? Bom, vamos lá. De acordo com o artigo 59 da CLT, as horas podem ser acrescidas em até 2 horas na sua jornada diária, desde que acordado por acordo coletivo ou convenção coletiva. Lembrando que essas horas extras devem ser acrescidas com um percentual mínimo de 50% sobre o valor da hora normal. Ou, em outros casos, essas horas podem ser acrescidas a um banco de horas para uma compensação futura. Isso vai depender do que o RH acorda, tanto em acordo individual ou coletivo, com a empresa e o funcionário. No caso das empresas que optam pelo banco de horas, o RH define de quanto em quanto tempo vai ser encerrado esse banco. E quando ele é encerrado, as horas positivas ou negativas devem ser acrescidas ou descontadas no holerite do funcionário. A intrajornada, também conhecida como horário de almoço, é obrigatória e está prevista no artigo 71 da CLT. De acordo com esse artigo, qualquer jornada que tenha uma duração superior a 6 horas é obrigatória uma pausa de pelo menos 1 hora de almoço. A lei também permite que um acordo ou convenção coletiva altere esse período para mais ou menos horas, desde que não exceda 2 horas. Quando a jornada de trabalho dura menos que 6 horas e mais que 4 horas, a pausa obrigatória é de pelo menos 15 minutos. Em todos esses casos, a contagem da pauta não conta como jornada de trabalho. Então, por mais que alguns funcionários fiquem 9 horas no seu local de trabalho, serão computadas apenas 8 horas devido a essa 1 hora de intrajornada. Já a interjornada é o tempo que separa uma jornada de outra. Esse intervalo está previsto no artigo 66 da CLT. Ele diz que entre uma jornada e outra é obrigatório pelo menos o descanso de 11 horas. Isso quer dizer que um colaborador não pode começar um novo expediente se ele não tiver descansado 11 horas consecutivas. E como funciona o DSR? O DSR é o descanso semanal remunerado. Ele está previsto também no artigo 67 da CLT e ele dita que todos os colaboradores têm direito ao descanso remunerado de 1 dia na semana. Esse DSR deve ocorrer preferencialmente aos domingos e também em feriados, sejam religiosos, estaduais, municipais ou conforme a cultura da região. Legal, Jenny, mas e aí, como eu faço o controle da jornada do meu colaborador? De acordo com a lei, é obrigatório o controle da marcação de ponto para empresas que têm acima de 20 colaboradores, seja ele por meio manual, mecânico ou eletrônico. Aqui na Cirrus, nós orientamos nossos clientes que mesmo com menos de 20 funcionários, eles façam o controle da marcação de ponto. Isso evitará problemas no futuro. Agora vamos lá. Quais são as formas de marcação de ponto?
Existem 3 formas principais de marcação de ponto. O mais antigo deles é a marcação de ponto manual. Apesar de ser mais barato, ele é um método muito trabalhoso e não é muito seguro por ser realizado em papel. Isso abre margens para irregularidades e também para fraudes. O segundo é o mecânico. Um exemplo é o relógio de ponto. É um aparelhinho que fica na parede da empresa e ele marca o seu ponto com o seu CPF, a digital ou até mesmo o seu código de colaborador. Apesar de ser seguro, ele gera mais custos para a empresa, como por exemplo com manutenção e compra de cartuchos. Por último, temos o ponto eletrônico. Ele tem ganhado muito espaço no cenário de home office. Nesse controle, nós realizamos a marcação de ponto de forma online e geralmente são sistemas automatizados. É muito mais prático para o RH, que faz apuração de ponto mensal, tem uma certa flexibilidade para os empregados e das 3 opções é o que tem um custo-benefício melhor. É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como funciona a jornada de trabalho. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, corre e se inscreve. A Cirrus tem muitos conteúdos muito bacanas para você e para sua empresa. Até a próxima! Aqui na Cirrus, nós orientamos os nossos clientes para que mesmo com menos de 20 colaboradores, ocorra esse controle de marcação de ponto para que não vire aquela bagunça no futuro. Tá ruim aquela bagunça no futuro? Façam o controle da marcação de ponto.